Então, a ideia é que a gente possa apresentar, né, esse modelo de negócio que foi construído a muitas mãos. Essa é uma iniciativa, então, do Parque Vida Cerrado, parceria então, com a Conservação Internacional. A gente, né, não me apresentei ontem, eu sou Marcelo Cortez, sou engenheiro florestal, estou aqui nessa região há 6 anos, né, pouco mais de 20 anos aí de trabalho na área da conservação, principalmente na parte de implementação de unidade de conservação e trabalhos com cadeias produtivas, tanto do extrativismo, madeireiro, não madeireiro, né? E agora a gente chegando aí nesses últimos anos para trabalhar também nessa área da restauração, que é um ponto importante, né, nessa região, né? Na primeira visita que fiz aqui, senti que essa é uma linha muito legal assim de trabalho, que envolve não só da técnica, mas também pessoas que, né, vibram aí nessa mesma sintonia. E aí nós estamos num momento agora, né, exatamente nesse momento, um momento de transformações, né, um momento de trazer muitas inovações, né, para todos os campos. Nós estamos nos adaptando, né, a um momento de pandemia, então, no trabalho, na profissão, na casa. Então, né, hoje nós estamos aqui promovendo esse curso. Para alguns de vocês, certamente, ele não seria possível de participar em função das distâncias, né, na questão geográfica, mas a gente consegue fazer hoje em função de uma tecnologia que existe e que nos permite, então, falar sobre isso. É importante a gente considerar isso, porque é isso que vai trazer, então, o que a gente chama da inovação. E a inovação ela tem 3 pilares. O primeiro é os novos comportamentos, o segundo é um novo modelo mental e o terceiro, novas soluções, né? E para isso a gente precisa de ter as habilidades, de ter conhecimento ou usufruir de conhecimentos que já existem, né? E trazer com isso, então, desses conhecimentos que já existem, novas soluções e conceitos, né, para o nosso território. Vou dar aqui um panorama bem geral, né, do que existe hoje, por exemplo. Essa é uma informação que está retirada lá do CEFI, né, do Cadastro então, Federal Florestal, né, do estado da Bahia. E aí eu fiz aqui um recorte para 5 municípios, né, que é Chão das Neves, Barreiras, São Desidério, Formosa do Rio Preto e Luiz Eduardo Magalhães. Então, para a gente entender um pouco do contexto do que a gente vai trabalhar. Então, vejam só que pelos números nós temos quase 300 mil hectares de áreas degradadas, seja em APP, seja em reserva legal, ou seja fora dessas 2 áreas. E nós temos aí mais de quase 3 mil imóveis, por exemplo, que têm, né, que declararam lá no CEFI que tem esse passivo ambiental. Então, os governos, né, sabem onde estão essas áreas, tanto o governo federal como o governo estadual sabem onde estão essas áreas, e a gente precisa, então, entender por que essas pessoas ainda não começaram a fazer a sua restauração. E aí obviamente isso é um problema, mas ele também é parte de uma oportunidade que nós enxergamos para começar esse trabalho. E aí, eu queria lembrar que em 2021 nós vamos ter 2 eventos importantes que vão dar mais ou menos o panorama para a gente de como que isso pode avançar. E o primeiro evento importante é a Organização das Nações Unidas, né, declarou que de 2021 a 2030 será considerado, então, a década sobre restauração de ecossistemas. Por que isso é importante? Porque isso movimenta, além das agências internacionais, né, as ONGs, o governo brasileiro, que também fez algumas recomendações e tem metas de restauração, para que eles possam ter uma agenda propositiva na direção desse objetivo. Então, recursos são disponibilizados, ações são disponibilizadas e existem cobranças. E isso é importante, por exemplo, para esse momento da restauração. Então, eu já digo logo de cara que as pessoas que estão aqui, que são consultores, né, que têm as suas empresas, quer dizer, esse é um momento muito favorável para essa área de restauração, um momento bem próspero, né, que a gente vai avançar. E o segundo evento é o Cadastro Ambiental Rural, ou o CEFI, como é chamado aqui na Bahia. Então, o Cadastro Ambiental Rural veio, né, da aprovação do novo Código Florestal, em 2012, que teve muitos questionamentos, muitos momentos difíceis,
Mas uma coisa boa que ele trouxe é exatamente o cadastro ambiental rural, né? Então, a partir de 2021, nós vamos ter, então, depois da aprovação pelo governo, depois disso ser referendado pelo Supremo Tribunal Federal, nós vamos ter que vamos começar, então, um momento de essa lei do cadastro rural vai valer de verdade. Então, nós vamos ter, ao nosso favor, o impositivo da lei para que essas coisas comecem a acontecer de verdade. Vamos lá. E aí uma coisa interessante, né, que a gente, no nossos insights, por exemplo, da nossa pesquisa, a gente começou a entender por que existe dificuldade, por exemplo, né, do ponto de vista dos produtores, de se restaurar, porque essa pergunta foi feita a eles, né? Então, duas coisas a gente conseguiu capturar. Primeiro, o custo da restauração é alto e os projetos e a execução têm baixa efetividade. Então, imagina só, você pagar por uma coisa que daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, não está lá. Você não tem garantia nenhuma que isso vai acontecer na prática. Que o que você pagou... Então, ontem, por exemplo, eu vi muitas coisas do grupo onde as pessoas diziam, nós precisamos convencer o produtor a fazer algo que ele tem que fazer, né? Mas ele realmente tem a favor dele a lei, ele tem 20 anos para fazer isso, e ele não faz porque, de fato, tem também esse receio, né, com relação à efetividade daquilo que a gente está apresentando para ele. Tá? E por que isso também rebate em outras coisas? Uma outra coisa que a gente percebeu falta, né, tecnologia, falta ciência aplicada à área da restauração aqui na região. Então, a gente precisa utilizar tecnologias ou conhecimentos que já estão acumulados em outros lugares, agora exatamente aqui, para que a gente possa ter um custo menor, para que a gente possa ter maior efetividade daquilo que a gente está fazendo. Bom, e para fazer isso, eu acho que uma coisa importante a gente precisa conhecer como é que ela funciona de fato, né? Então, a gente tem aqui alguns atores, né, que eu ponho mais fortemente aqui, coloquei o produtor, o consultor ambiental, os coletores de semente, os videiros, né, como principal. Obviamente não estão todos aqui, mas de fato estão aqueles que entram nessa cadeia. Então a gente precisa também, enquanto estrutura de restauração, tentar chegar a isso. Então qual que é a nossa ideia, né? Em termos gerais trazer inovação, e duas coisas a gente vai pontuar nisso. É o diagnóstico. Ter um bom diagnóstico é importante para saber de como é que a gente vai interagir com aquela área, com aquele produtor, né? E o outro é o monitoramento, ou seja, se o que a gente está fazendo, de fato, está acontecendo e está surtindo efeito. Então, a gente precisa diagnosticar e monitorar o que a gente faz. Essa é a proposta, então, do Centro de Restauração. E aí a gente vai trazer dois pacotes. O primeiro deles é o viveiro de mudas, né, que já existe dentro do Parque da Cerrada, é um viveiro que está registrado no Renasem, né? Ele tem uma capacidade hoje de 100 mil mudas, né? Então a ideia é que a gente possa trazer boas quantidades de mudas, qualidade de semente, preço e principalmente a questão da diversidade, né? E oferecer agora também, atrelado a isso, o serviço de restauração. Agora, uma tecnologia testada e aprovada em outros lugares, essa é a nossa parceria com o Consórcio Cerrado das Águas, que vai trazer eficiência e que ele possa ter um custo menor. Basicamente é isso a nossa proposta que temos. E aí a gente tem que explicar também como é que isso vai funcionar na prática. Então a gente tem basicamente 5 etapas e essas etapas são internas. Então, uma etapa de diagnóstico, uma de contratos, uma de preparativos, uma de execução e a outra etapa, então, a etapa de manutenção e monitoramento. E aí, assim, só para explicar bem rapidinho também como é que isso vai acontecer na prática, né? Depois que a gente consegue, então, capturar o cliente, né? Produtor rural, pequeno, médio, grande, empresa, trader, ONGs, sei lá, o nosso universo, por exemplo, de clientes, nós então começamos a primeira etapa, que é a etapa de diagnóstico. Então, é a nossa equipe técnica, o nosso time de restauração, que vai ser formado por um especialista em restauração e outras pessoas,
nós vamos fazer o que a gente chama assim um banco de consultores. Esse banco de consultores serão consultores credenciados ao parque, vão receber, né, o pacote tecnológico em forma de capacitações e vão, então, aplicar isso nos projetos, por exemplo, que vão ser alvo, por exemplo, desse centro de restauração. E, para isso, nós vamos utilizar uma ferramenta, né, que o pessoal já está utilizando, que é um aplicativo, né, que vai trazer, então, muitas informações já consolidadas, que vão nos ajudar a tomar decisões. Então, nesse aplicativo, obviamente, nós vamos ter acesso a imagens, né, imagens com boas resoluções, que a gente possa interagir melhor com a área e conhecer melhor para fazer esse diagnóstico, né, e um grupo, por exemplo, de coisas já testadas, de técnicas e metodologias, que quando a gente vai colocando a situação daquela área, ela já vai nos dizendo, nos mostrando qual é a melhor técnica, qual é a metodologia que será feita. Então, isso é legal porque nos ajuda a tomar decisões. E, a partir disso, nós vamos ter, então, um diagnóstico elaborado. Na segunda etapa, é uma etapa de contrato, onde a gente tem o nosso cliente, e aí a gente vai naquele entendimento com o cliente exatamente para saber, né, entender um pouco ali daquele cenário e começar, então, os acordos. Né? Esse cliente ele vai ser oferecido para ele exatamente a questão das técnicas, ele vai poder escolher entre as técnicas e os modelos que a equipe técnica já mais ou menos separou, né? Então ele vai poder escolher entre semeadura direta, plantio direto, sei lá, né? E aí vamos em frente. E também a opção de ter dentro desse pacote, né, desse contrato, os insumos, mão de obra e maquinário, né, a partir daquilo que ele quer. E aí, né, se ele ainda assim não tiver convencido disso, uma das nossas propostas ontem Gabi tocou nisso, é ter uma vitrine da restauração. Tá? O que é essa vitrine da restauração? É uma área que está lá na frente do Parque Vida Cerrado, de 10 hectares, que vai se transformar, então, numa espécie de laboratório, né? Onde serão implantados modelos de restauração que poderão ser vistos pelos produtores, pelos técnicos, por todas as pessoas que tiverem interesse em conhecer metodologias, né, e modelos de restauração que vão estar ali. Então, né, se o cliente, se o produtor está ali e quer saber como é que funciona uma área, por exemplo, estou vendo aqui o Matheus, como é que funciona, por exemplo, uma área de agricultura sintrópica, quero ver como é que é isso. Então, ele vai lá e vai ter o modelo lá para ele ver. Lá vai ter as espécies que estão plantadas, o tempo que foi plantado, o que foi gasto. Então, quer dizer, vai ter isso na mão. Ele não vai ver por foto, ele não vai ver por imagem de satélite, não. Ele vai ver ao vivo. E isso talvez o ajude a se engajar, como ontem nos disse a Lina, né? O engajamento do produtor nesse processo de restauração, que é fundamental. Né? Eu acho que o nosso convencimento, realmente, ele não pode ser só por palavras, ele precisa ser por ações, coisas concretas que as pessoas podem ver e tocar. Muito bem. E aí vai ser gerados os contratos, né? Nós vamos ter um contrato com esse produtor, nós vamos ter um contrato também com o consultor, né? Uma coisa documentada. Ele pode ser 2 contratos ou ele pode ser um contrato tripartite, né? Onde as pessoas assinam e estão juntas ali responsáveis por aquelas atividades. Aí a gente começa, então, a movimentar, né, a cadeia da restauração, que eu chamo assim de preparativos, né? Então, já sabemos qual é o diagnóstico, já sabemos qual é a técnica, se vamos usar os insumos, né, maquinário, e a gente movimenta, então, né, os nossos parceiros, por exemplo, que é a rede coletora de semente, né, de Luiz Eduardo Magalhães. Né? Ela está incipiente, ela vai ser reestruturada, né, exatamente para oferecer as sementes, né, nesses projetos. E também o viveiro de mudas, né, vão ser acionados exatamente nesse momento. Bom, nós passamos então por uma etapa de execução do projeto, aí, quer dizer, cada área vai ter um plano individual de ação, né, um plano de ação para aquela área, onde o consultor será o responsável, então, para fazer a implantação e também gerar a questão dos relatórios. Bom, chegamos na última etapa, é a etapa de manutenção e monitoramento. Então,
vai ser estabelecido, obviamente, um calendário de visitas, né, de acordo, então, com aquele plano de ação. Esse calendário de visitas vai gerar relatórios, né, de avaliação de como que a coisa está transcorrendo. Isso vale também para ser entregue para o órgão ambiental. E isso tudo vai ser colocado dentro de um aplicativo onde o produtor também terá acesso para saber como é que, né, aquela área está se desenvolvendo. Então, é uma forma também de deixar a par daquilo que está acontecendo, né, das atividades. Bom, e aí a gente vai chegando para o final, que é, quais são os benefícios em ser um consultor credenciado, né, nessa iniciativa do Parque da Cerrado para um centro de restauração. E a outra pergunta é, como é que eu posso fazer para fazer parte desse time de restauração? Tá. Benefícios, né? Primeiro, a questão do investimento capital humano, né? Quer dizer, o treinamento, a capacitação nas novas tecnologias do Parque Vida Cerrado, que a gente vai trazer, né, e vai colocar isso à disposição desse consultor, né? A aquisição de novos conhecimentos, né? A troca de experiências com uma equipe técnica qualificada, isso é uma coisa importante, né, para a gente ganhar escala, ganhar conhecimento, e a possibilidade de aumentar a sua atuação profissional, ou seja, aumentar o seu portfólio de projetos na restauração e, consequentemente, a sua rede de contato nessa área. Tá? Então, são benefícios que a gente enxerga de cara. Como é que eu faço parte disso? Primeiro, né, eu acho que a gente tem que ter, participar dos cursos de capacitação que vão ser oferecidos, né? Então, tem que ter, obviamente, a formação, ou seja, a incumbência, por exemplo, de assinatura, né, dos projetos. E a outra coisa que é importante é ter perfil e engajamento na linha de restauração, né? Então, esse desejo de contribuir nessa área é importante também, é uma questão importante exatamente para seguir em frente. E aí, nosso convite, então, né, para todos os consultores que aqui estão, né, venha fazer parte do nosso time de restauração no oeste da Bahia, está todo mundo convidado. Tá? Deixo meus contatos aqui e